Yo, Geek! Surissima! Existe um ditado que diz que o contrário do amor não é o ódio, mas a indiferença. Porque até mesmo aqueles que odiamos ainda sentimos, ainda temos sentimentos por ele. É um ponto muito interessante, porque o ódio, a fúria, a raiva faz a gente se mover, se mexer, fazer algo ali contra essas pessoas, no sentido de até mesmo podemos protestar. Agora, a indiferença faz com que a gente não sinta nada. Tanto faz, tanto fez. Não é nem quente, frio ou morno. Nós não sentimos nada. E esse sentimento de indiferença é o que define perfeitamente Imu. O soberano sentado no trono vazio é o ápice disso na história de One Piece. E essa sua característica é o que nós vamos discutir depois da vinheta. Em um dos quadros de apresentação de Imu em One Piece, o soberano do mundo é colocado sempre em um jardim. Ele é colocado para nós em um jardim, vivendo num mundo que parece quase como se fosse numa utopia, ou como se fosse uma representação de uma utopia. Enquanto nós observamos o mundo de One Piece pegando fogo, Imu está ali sentado, ou até mesmo andando em seu jardim, às vezes brincando com borboletas, às vezes brincando com os seus lírios, mexendo no seu próprio jardim particular, enquanto está inerte a tudo que está acontecendo à sua volta, sendo o rei, mas ao mesmo tempo tendo alguém que não está nem aí para nada, está nem aí para tudo que está rolando e o que está sendo apresentado na história. Mas toda vez que Imu aparece neste lugar, é como se estivesse aquém do que está sendo revelado. Alguém está dizendo que o mundo vai afundar? Alguém invade seu castelo e aponta a arma na sua cara? Alguém revela a sua eternidade? Imu não se importa. Imu não está nem aí. Parece que Imu-sama realmente ligou o botãozinho e vai atropelando ali todo tipo de situação que aparece na sua frente, não se importando com nada, não se conectando, não ligando, não criando laços para poder se enraizar. Imu simplesmente vai em frente. Parece que a criação de Imu é para simplesmente personificar a massa da indiferença de todas as pessoas de One Piece. Se a vontade, se o desejo das pessoas criou supostamente Nika, a indiferença das pessoas, esse sentimento de você ver alguém sofrendo, esse sentimento de você ver alguém passando por necessidade, esse sentimento de você observar algo de ruim acontecendo com o próximo e você não estender a mão, de você não ajudar, ou de simplesmente de uma pessoa dentro da sua casa fazer algo e você não se importar mais, esse sentimento, esse desejo, será que não pode ter sido a personificação para a criação daquilo que está dentro de Imu-sama? O Oda tem trabalhado toda essa característica e essa introdução de forma excepcional, né? Uma introdução de mais de 200 capítulos de Imu-sama de uma forma realmente muito boa, né? E a gente tem se divertido e ao mesmo tempo aprendido pra caramba aqui com toda essa temática envolvendo este vilão absurdo. E se você tá empolgado aqui com esses conteúdos, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilha os nossos vídeos por aí. É muito importante você continuar reagindo, comentando, divulgando ainda mais os nossos vídeos para que o YouTube continue a recomendar eles por aí. Você ainda pode se tornar membro do canal, mandar o seu valeu, mandar o seu hypado, nos ajudar através aqui do Pix. A gente sempre tá fomentando, trazendo conteúdos novos, seja aqui dos conteúdos que saem na internet ou até mesmo correndo atrás de conteúdos que tô comprando para conseguir realmente ter acesso. E você pode fortalecer fazendo com que esses vídeos, com que todo esse conteúdo chegue a mais pessoas através do canal do Geek Brasil. E como nós sabemos, o sentimento da indiferença é o que faz os nossos corações esfriarem, se conformar com tal coisa ao ponto de não se importar mais. É o ponto realmente crucial. E eu vou dizer mais além, hein? É o ponto que leva até mesmo a vários divórcios nos casamentos, né? O ponto de você não se importar mais, de você não ligar mais por aquilo. E a indiferença é o que acaba enchendo o coração de muitas pessoas para simplesmente acabar com o sentimento de não se importar, de não querer mudar, de não querer estender a mão.
É isso que alimenta o coração de Imu-sama. E ao longo da sua jornada, ou pelo menos naquilo que a gente consegue pressupor sobre o personagem, vemos vários pontos em relação a isso. Nós observamos se um dia Imu amou Lily, isto já não faz diferença para ele, porque a indiferença já tomou o seu coração e esse amor, esse sentimento já foi completamente atropelado. A gente observa ali durante o capítulo 1084, na verdade ficamos do 1083 até o 1085, sobre a questão de que Lily o traiu, de que Lily realmente estava traindo ali a Imu-sama através da escolha de se aliar e depois se voltar ao lado ali de Joy Boy. Mas até mesmo nessa concepção, Imu ficou alimentando esse sentimento de indiferença por mais de 800 anos. E para ele, isso só voltou a ter importância quando o Rei Cobra veio lhe questionar. E tudo isso foi sendo segmentado, fomentado para criar ainda mais camadas importantes para o personagem. Se um dia Imu foi o companheiro de Joy Boy, se esteve ao lado de Joy Boy, isso não lhe interessa mais. Se aquilo realmente que representa a apresentação de Imu no capítulo 906, quando esse grande chapéu de palha aparece e Imu está ali na sua frente, olhando o cartaz de recompensa do Luffy, mas ao mesmo tempo olhando também o chapéu de palha, nós podemos observar que Imu tem uma certa segmentação, mas não se importa. Se esse chapéu está congelado, não lhe dá mais esse sentimento, não lhe dá mais esse prazer. Em um passado remoto, muito remoto, Imu lutou para libertar os escravos, se tornando o primeiro deus do sol Nika. Isso não importa mais. Para Imu, isso não faz mais a diferença. A gente já trouxe aqui algumas teorias sobre como eu acredito que Imu possa ser a figura que estabeleceu a lenda de Nika, o deus do sol, no mundo de One Piece, mas hoje, nos dias atuais, isto não importa mais. Não tem importância nenhuma ali para Imu. Na mesma característica, se existem escravos no mundo, mesmo Imu podendo ser um antigo escravo, isso também não importa mais. Isso não tem mais validade alguma. As pessoas que são escravas hoje para Imu podem simplesmente sofrerem, porque ele vai passar por cima de tudo e de todos através de ter ligado a sua indiferença para atingir o seu objetivo, para atingir a sua situação, para atingir o que ele tanto quer. Da mesma forma, se deve ligar e testar uma arma ancestral em uma ilha repleta de inocentes, Imu também não liga. O alvo trivial ali da ilha, estar perto dele, já é o suficiente para justificar o seu uso. Então, Imu simplesmente coloca vidas de pessoas como se fossem meros insetos. Se o Saturno fala que os humanos são meros insetos, ele só está replicando aquilo que Imu-sama acredita. Isso é algo específico, algo visto até mesmo para com os seus aliados. Imu mostra essa caracterização, essa jornada, essa domada, essa retirada ali de poderes. Os marinheiros, os Gorosei, para ele, tanto faz. Os marinheiros que pertencem à sua própria força, que estão na sua frente, não vão parar o seu avanço. Ele não liga. Saturno, que viveu ali ao seu lado, que esteve perto dele por mais de 200 anos, servindo e tentando replicar o máximo ali para Imu-sama, não serve para nada. Não tem conexão sentimental. E vai e tira a vida do Gorosei. Imu definitivamente é a própria indiferença em pessoa. Imu é a própria personificação da indiferença. É como se o seu coração estivesse corrompido de todas as formas possíveis, onde não existe mais brecha para nenhuma luz, para nenhum alcance. E é muito poético parar para pensar que a forma de Imu é simplesmente uma mancha negra, uma mancha que não tem espaço para passar luz. Até a sua coroa, é toda negra, é toda escura, preta ali, que não dá para ter alguma transmissão de luz. É a completa escuridão, a própria manifestação da escuridão. Um ser corrompido que está com o coração completamente negro, escurecido. E a gente pode observar aqui numa reflexão muito interessante de um outro personagem na cultura pop, de uma figura muito parecida. Nós sabemos que quanto mais bondade uma pessoa tem quando ela é corrompida, mais maldade tem para se ter numa supervisão. É igual,
você pegar, por exemplo, um lençol branco, aquele lençol branquinho, e passar numa lama. Caraca, você vai ver uma coisa tão marrom que você nem conseguia imaginar que poderia existir. Uma coisa é você pegar um lençol vermelho e passar na lama. Você vai ver uma diferença ali, mas vai ser um vermelho um pouco mais escuro, quase um vinho. Agora você pegar um lençol branquinho, quase como fosse neve, e passar na lama, você vai ver o que é essa corrupção, essa diferença. Isso é algo muito visto através de quem? Do próprio Superman. Toda essa base sobre Imu me lembra bastante a característica do Superman. Alguém que sempre é visto como uma pessoa boa, que tenta enxergar a bondade em todos, que sabe que o mundo é frágil demais para ele. E é bem interessante parar para pensar sobre isso, porque Imu, antes, naquilo que nós estamos visualizando, ou até mesmo tentando entender se Imu pode ser esse ser, ele pode ter sido alguém como o Superman, alguém que tenta enxergar a bondade nas pessoas. Porque o mais interessante em cima disso é que nem mesmo o Luffy chegou a ser alguém dessa forma. O Luffy, ele é bom em sua essência, mas ele também carrega uma inocência. Só que o Luffy, ele não é caracterizado como alguém completamente bom. O Luffy bate em criança, soca garota. O Luffy, ele tem essas características como uma criança mesmo. Agora, o Superman não. O Superman, ele é a personificação da bondade. Talvez antes mesmo de ser a personificação da indiferença, Imu-sama tenha sido algo caracterizado como a personificação da bondade. Alguém que olhava para as pessoas, para os seres e via a bondade. E essa bondade acabou se corrompendo, da mesma forma como o Superman. O Superman, ele se corrompe quando perde o seu mundo. Quando Lois Lane acaba sendo morta ali pelo Coringa, o Superman, ele acaba ficando maluco. Ele perde as estribeiras e começa a julgar o mundo com as suas próprias mãos. Esse é o plot de Injustice. E isso é basicamente o que pode ter acontecido com Imu. O que fez Imu agir dessa forma para que preenchesse o seu coração? O que aconteceu com Imu para que preenchesse o seu coração com grande indiferença? A gente observa que o Superman, ele não se importa com mais nada depois que ele perde o seu próprio mundo. Ele só quer se perpetuar no poder para mudar o mundo de acordo com o que ele acredita, né? Quando ele se torna ali esse grande ditador, ele simplesmente está pronto para controlar o mundo, para que o mundo esteja de acordo com o que ele acredita como deve ser. Ele acha que aquilo é certo, o que ele acha certo vira lei, e se você não segue a lei, você morre, você simplesmente é exterminado. Eu sou a própria lei, como o próprio Palpatine fala, eu sou o Senado. E o mais irônico disso tudo é que Imu tem uma fala pro Shebek que reflete exatamente isso. O seu mundo ainda não está pronto. Olha só que característica interessante. Por que o seu mundo não está pronto? O seu mundo para ele viver sozinho? O seu mundo ali para que ele governe sozinho? O seu mundo para que ele consiga gerar a sua própria ditadura? Para Imu, todos podem sofrer na jornada para que ele crie o seu mundo ideal. Enquanto ele cria ali o seu mundo ideal, Imu não se importa. Ele ligou a indiferença para que simplesmente ele atinja o seu objetivo. Enquanto ele fecha os olhos e consente com todas as desgraças que acontecem, nós podemos observar que Imu se tornou o ditador do mundo para ditar o mundo conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Então, Imu começa a modelar o mundo de acordo com aquilo que ele acha certo e errado. E se você discorda dele como uma criança mimada, como um garoto mimado, ele vai lá e simplesmente lhe executa. Mas, meus amigos, existe aquele que faz Imu perder as estribeiras. Existe aquele que faz Imu perder a sua indiferença, que é só ouvir as batidas do tambor que Imu já começa a tremer junto. Quem faz Imu perder a sua indiferença é Joy Boy. Nem mesmo David Jones fez Imu se sentir assim. Nem mesmo quando o Shebek falou ali sobre David Jones na frente de Imu, Imu reagiu
dessa forma. Aquele que faz o soberano do mundo ficar de joelhos e ficar tremendo todinho. É o único que é capaz de fazer a indiferença de Mu-Sama desaparecer. Se sentir realmente com raiva, irado, com ódio de tudo aquilo que o Joy Boy fez contra ele, que quase ali impediu, ou pelo menos acabou postergando que seu plano para criar o seu mundo fosse gerado em relação ao século perdido. E o mais interessante é que logo aquele que carrega o título oposto à indiferença de Mu, o emissário do amor, Gaban, foi aquele que mostrou que os poderes do soberano podem ser ultrapassados. Vocês ficam com raiva de mim quando eu falo sobre o poder do amor por aqui, mas está cada vez mais claro. A indiferença é aquilo que alimenta o coração de Mu, enquanto o amor é aquilo que retira suas habilidades, retira os seus poderes. Nós sabemos que o contrário do amor é a indiferença. Tá tudo muito evidente. Absurdo pensar que o poder do amor é aquilo que é capaz de vencer a indiferença de Mu-Sama. Esse amor que vem percorrendo ali desde Joy Boy, através do próprio Chapéu de Palha, com essa vontade herdada. Isso tudo é muito caracterizado através do sentimento de querer proteger. O que o MF recebe do Joy Boy? Ele recebe uma corda com o Haki do Conquistador. Mas para quê? Para usar para proteger aqueles que eram preciosos para o MF e também para proteger a ele. E aí, meus amigos, aí o poder do amor entra em cena. É muito interessante, né, ver essas comparativas e a forma como o Oda pega perspectivas, visões do nosso mundo e decide transformar em disputas, em duelos, em confrontos de poderes na sua trama.